empreendedor de hoje começa contando uma história de paixão pelos gatos que se tornou recentemente em um negócio. É o caso do André, que vai contar pra gente como tudo isso aconteceu. André, seja bem-vindo ao nosso programa. Antes de você me falar desse negócio que é cuidar de gatos, o que você fazia antes? Oi, Mirna. É prazer receber você aqui, conversar, bater esse papo. Eu sempre trabalhei na área de empresas, comercial, administrativo. Sou formado em Direito, mas nunca atuei. Então, fui para a área privada. Fiquei muitos anos trabalhando em grandes empresas, né? E nunca empreendeu antes? Nunca empreendi antes. Tá. Minha família não tem uma tradição de empreender. Meu pai teve uma padaria, no momento que ele ficou desempregado e juntou com alguns irmãos, mas ficou pouco tempo. Então, assim, de empreender, acho que sou o primeiro, assim, da família, né? Sim. E aí, me fala, você estava na iniciativa privada, mas gatos você sempre amou? Sim, desde quando eu conheço por gente, eu tenho gatos na minha casa, né? Tive vários gatos. Na época não tinha essa questão de cuidado, de ter lá a casa, então a gente teve muitos gatos que morreram atropelados, envenenados, né? Hoje tem toda como fala? Uma campanha assim de ter lá as casas, de não sair na rua, né? De ter essa criação indoor que eles falam, né? Sim. E sempre tive gatos, sempre fui apaixonado por gatos, mas nunca pensei em trabalhar com isso, né? E nas empresas que eu trabalhava, eu sempre trabalhando, mudava de empresa, mas eu percebia que tinha alguma coisa errada, assim. Eu achava Algo te incomodava? Uma coisa me incomodava, assim, eu não estava realizado, assim, né? Não sabia se era empresa que era ruim, achava que era ruim as empresas, né? Falava, nenhuma empresa serve para mim, né? Aí foi mais ou menos isso, né? Não tinha ainda a consciência de que eu deveria empreender em alguma coisa ou fazer uma coisa que eu gostasse, né? E foi uma coisa que aconteceu um pouco antes e durante a pandemia. Sim. Tá? Naquele momento você ainda estava no mundo corporativo? Sim, 2019. Tá. Né? Só que eu estava num momento muito difícil da vida, assim, de muito estresse. Eu trabalhava numa área de licitações, era muita pressão, vivia doente, com ansiedade, né? E não sabia que era por conta do trabalho, né? Aí fui fazer terapia, essas coisas, né? E comecei a perceber que realmente não eram as empresas que eram ruins, né? Acho que talvez eu estava fazendo as coisas que eu não deveria fazer, ou que eu não gostava de verdade. Deveria procurar alguma coisa que fizesse mais sentido para mim, né? Correto. E foi assim que começou. Em 2019, eu fui viajar no meio do ano, eu tirei umas férias, e nessa viagem meio que deu um insight, assim, falei, preciso virar a chave, né? Sim. Foi nessa viagem, foi para o Maranhão, assim, uma viagem maravilhosa. E voltando dessa viagem, eu pedi para mandar embora, assim, sem saber, não tinha garantia nenhuma, não sabia o que ia fazer, nada. Ah, tá. Você deu um insight que eu preciso sair para resolver a minha vida, mas Sim. não tinha pensado ainda no gato. Mais ou menos assim, mas não como para trabalhar com isso. Tá. Tinha uma pessoa que cuidava pra gente, uma cat sitter, né? Inclusive ela cuidou nessa viagem pra gente e também tinha cuidado antes também, mas nunca bateu essa ideia. E quando eu pensei na viagem, eu falei, eu preciso voltar, eu preciso sair dessa empresa, preciso fazer outras coisas da vida. Aí veio uma ideia na cabeça, por que não, né? Talvez, eu sempre pensava, falar com a minha esposa, eu preciso fazer algo que eu goste, sim. Eu gosto muito de esportes, gosto muito de cerveja, gosto de gatos, né? Falei, só fazer uma coisa que eu gostasse, assim, algo que fizesse sentido. Mas nunca imaginei, assim, ser cat sitter ou alguma coisa com os gatos, assim. Mas nessa viagem comecei a pensar muito sobre isso e quando eu voltei, eu acabei fazendo um curso de pet sitter online, né? Achei interessante e tinha uma amiga da minha esposa que estava precisando, ela ia viajar e comentou com a minha esposa, você conhece alguém que possa cuidar da minha gatinha, vou viajar? Minha esposa, o André, né? E eu fui, meio assim... Mas calhou então dessa necessidade justamente no momento que você estava fazendo o curso? Que eu estava desligado da empresa, fazendo o curso, né? E teve essa indicação. Então Sim. foi a primeira experiência que eu tive, né? Sua primeira cliente? Primeira cliente, inesquecível. A gatinha já faleceu, mas é muito especial para mim, né? Sim. E assim, aí o que aconteceu? Eu fiz as fotos, que eu vou na casa da pessoa, tiro fotos, vídeos para mandar para o cliente e montei uma página no Instagram na época. Então assim, quando você divulga o trabalho, você começa a colocar as fotos, recebe avaliações, aí começa a espalhar, um fala para outro. Mas afinal de contas, que trabalho é esse? Como é
Isso, conta pra gente. Conto. Consiste em fazer visitas na casa do cliente enquanto ele viaja ou sai, está fora de casa, né? Então, assim, diferentemente dos cachorros, os gatos é muito difícil tirá-los de casa, do território deles, eles estressam bastante, né? Então, a melhor forma de cuidado é cuidar dos gatinhos do ambiente deles, que tem o cheirinho, as coisinhas deles, né? Então, esse modelo de cuidado e de tratamento é feito uma visita no cliente, uma por dia, até porque tem que manter ração, água, a caixa de areia sempre limpinhos e frescos, né? Sim. E, então é a visita diária de 1 hora, basicamente, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Pode ser 2 visitas também, se é caso de medicação, às vezes você volta mais tarde. E durante esse tempo, né, eu faço o trabalho de serviços básicos que eu chamo, né, troca de ração, né, ração fresca, sachê, petiscos, também troca de água, limpeza da caixa sanitária. E depois, o tempo que sobra, interação com os gatos, né? Porque os gatinhos têm um mito que eles ficam bem sozinhos. Olha ela aqui, ó. Ah, tem gatinho aqui também, viu, gente? Essa paixão já começa dentro de casa. Então, tem um mito que eles ficam bem sozinhos, mas não é muito bem assim, não, né? Tanto é nas experiências que eu tenho, os gatos deitam, entram no colo, e eles se esfregam, aceitam a escovação, eles se soltam. Então, eles também precisam de carinho, precisam de atenção, cuidados, né? Então, nesse tempo que sobra, então, tem escovação, tem brincadeiras, né? Tem também corte de unhas, ofereço petiscos, ofereço sachê, né? Sim. Se tem uma parte externa assim que é telada, leva para passear, tomar um solzinho. Então, tem todo um trabalho aí de cuidados também, de bem-estar do animal, né? A gente fala de ambientação também, é isso? Sim. Quando você diz que, olha, eu vou na casa do cliente e fico 1 hora, mas antes, é feito um primeiro contato com esse gato? Sim. Ou a pessoa te contrata e você chega lá e fala, meu Deus, quem tá chegando aqui? Já aconteceu uma vez aqui, já aconteceu porque... O gato não fala, mas a gente tem aquela reação do animal, né? Já aconteceu um caso, sim. Eu estava num período, acho que era fim de ano, uma cliente aqui do próprio condomínio, né? Ela me procurou, e ela falou, eu preciso que você vá lá cuidar da minha gatinha. Mas eu preciso te conhecer, mas eu estava na rua, super lotado a agenda. E ela falou, vou deixar a chave em tal lugar, você vai lá, ela é super mansinha, mandou foto, tudo. Eu fui lá sem conhecer a cliente, sem conhecer a gatinha. Isso é uma raridade. Mas o ideal mesmo é marcar uma pré-visita, que é o pré-encontro, uma pré-visita, né? Pode ser mais que uma. Então eu vou, conheço o cliente, né? Conheço os gatinhos, né? Tenho um primeiro contato, às vezes eles se escondem, às vezes eles já aparecem e são mais sociáveis. E nessa pré-visita a gente conversa sobre todos os cuidados, como que o tutor, né, o cliente, ele faz com a ração, com a água, se tem A rotina. A rotina mesmo do animal. Tentar manter o mais fiel possível essa rotina para o gatinho não estranhar muito. Então, os horários parecidos de visitas, se pode sair para uma área externa, se não pode, aqui vai ficar aberto, aqui vai ficar fechado. Medicação, como que faz a aplicação, se tiver medicação, eu aplico junto com o cliente para ver se o gatinho vai aceitar. Então é feito esse pré-visita para a gente conversar sobre todos os cuidados, acertar condição de pagamento, valores, outros cuidados também. Às vezes você pode também regar plantinha para mim, dar comida para o peixinho, então às vezes acontece essa cortesia, né? Tá. Mas no geral, assim, alinhar com o tutor todos os cuidados. Em média, 1 hora de cuidados custa quanto? Depende de cada necessidade. Eu vou te passar uma média. O básico, digamos assim. De 60 a 80 reais. A hora. Depende muito, assim, por exemplo, da complexidade do trabalho, do deslocamento também, que eu tenho daqui até a casa do cliente. Então, de repente, aqui em Valinhos, ou vou em Vinhedo, vou em Campinas, lá em Barão Geraldo, por exemplo. Quantidade de gatos, ou de repente tem muita caixa de areia, muitos gatos para interagir. Então, a gente faz aí uma média. Tudo depende Tudo depende da necessidade. Medicação, cuidados especiais, tem curativos, né? Então, é feito aí um apanhado e tem uma média de preços, mas fica aí entre esse valor 60, 70 reais, 80 reais mais ou menos. Você disse que fez aí uma página no Instagram e teve essa primeira cliente que é uma amiga da sua esposa. Sim. Mas como que você vê nesse período, você começou ainda em 2019, foi isso? No comecinho, no finalzinho. No finalzinho, depois de 2020 veio a pandemia, o pessoal foi para casa, muita gente começou a fazer home office. Como que ficou esse negócio nesse período? Foi complicado, né? Então, assim, eu comecei em 2019, né, fazendo esse trabalho, apareceu um cliente ou outro no fim de ano, porque Natal e Réveillon tem muita procura, muita mesmo.
não era conhecido, fiz alguns trabalhos só em 2019. 2020, com a pandemia, eu não esperava, né? Porque a minha ideia era sair dessa empresa e procurar outro trabalho. Porque até então eu não tinha ainda uma clientela com os gatos, não tinha certeza que eu ia trabalhar com isso. Com a pandemia, todo mundo foi surpreendido, inclusive eu, né? Sim. Então, assim, foi um ano bem difícil. Tinha um cliente ou outro. Lá para agosto, quando a pandemia deu uma melhorada, deu uma baixada, apareceu mais clientes, mas eram umas coisas mais esporádicas. Tá. Então, assim, foi um ano difícil. E esses clientes vieram de onde? Das redes sociais ou foi feito um boca a boca, digamos assim, daqueles que você já tinha atendido? Das duas formas. Tanto pelo Instagram, principalmente, Facebook não muito, mas pelo Instagram, Google também, né? Tem uma página de empresarial no Google, onde eu recebo avaliações, posto algumas coisas também, e muito boca a boca, sim. Mas essa é a parte, quando eu faço umas fotos legais dos gatos, vídeos legais, atrai o público, né? Então o pessoal viu bem no Instagram, já vê as avaliações dos clientes, como que é feito o trabalho, entra em contato pelo WhatsApp, eu explico como que funciona, né? Se tornou uma vitrine. Uma vitrine. E aí começou a aparecer um aqui, outro ali, um amigo indica para o parente, que indica para outro, e assim vai, né? 2020, mas foi um pouco devagar ainda. Tá? Aí 21, né, ainda estava um pouco devagar, mas um aqui, outro ali, uma empresa me chamou para trabalhar, fixo, né, na pandemia ainda, home office. Topei porque, assim, até então os gatos eram um bico para mim, assim, era um trabalho assim, não era o principal. E eu aceitei trabalhar nessa empresa, era um trabalho temporário, um contrato de 8 meses, trabalhei aqui em casa e às vezes nas horas vagas, fim de semana, feriado, eu pegava os gatos também para fazer, cat sitter. Mas não era ainda aquela coisa, né? E o contrato acabou, acho que foi em novembro de 2021. Eu falei, poxa, fim de ano tá aí, né? Natal, Réveillon. Fiz um anúncio, esses anúncios patrocinados que você faz, que espalha bastante, e choveu gente, assim, lotou a agenda, e foi daí que eu falei, poxa vida, acho que tem mercado, acho que tem, né, para ser explorado aí. E o ano passado, 2022, foi o primeiro ano que eu trabalhei só com os gatos. Exclusivamente com gatos. Os gatos. E o que aconteceu? Essa mesma empresa me chamou de novo para trabalhar, porque eram contratos temporários e vai renovando. E eu cheguei a aceitar, porque de certa forma a gente às vezes reluta, né? Será que eu devo? Não é uma coisa certa, né? O trabalho fixo vai me dar, né, uma remuneração garantida. Sim, enfim, cheguei a aceitar. Mas quando eu aceitei, não sei, aquele mesmo insight que veio na viagem, veio também quando eu aceitei. Aceitei e depois do dia seguinte já falou, falei, não, eu obrigado, me enganei. Ai, André, me enganei. Só que aí, então, você tinha que ter uma metodologia para pensar nessa remuneração exclusivamente por sua conta. Sim, só que assim, é incrível, assim, parece que quando der para ser, vai ser, né? Começou a aparecer um monte de cliente, assim. Teve carnaval, começou a ter os feriados, né? E também com as publicações que eu fazia, né? Começou a aparecer uma rotina mais, como fala, a palavra... mais sólida, digamos assim. Isso, mas assim, não só com fim de semana, não só feriados. Segunda-feira, terça-feira braba, eu estava trabalhando com gato. Então, nunca imaginei, assim, uma segunda-feira braba e eu cuidando de gato. Geralmente era fim de semana, feriado. Aí começou a aparecer um cliente que vai viajar um mês, o outro vai viajar 20 dias, 15. Então, assim, você pegava 2 clientes, 3 clientes assim, já dava uma boa remuneração. E começou a entrar aqui, ali, publicações, e quanto mais você trabalha, mais divulga, você vai ficando mais conhecido, né? Parceria com também outros cat sitters, né, que também acabam indicando quando eles não podem, com veterinários, né? Então, você acabou, de certa forma, entrando mais a fundo nesse mundo dos pets. E também assumindo para mim mesmo, sabe? Acho que foi um pouco difícil assumir. Vai ser isso, né? Daqui para frente eu vou trabalhar com isso. Não tem mais o mundo corporativo, né? É difícil, quando a gente está muito tempo na área corporativa, é difícil a gente abandonar e falar, agora você é autônomo, agora sou eu e eu. Um leão por dia, é difícil a gente assumir isso, né? Eu senti isso. Como foi esse processo? Até porque é isso mesmo, muita gente fala, eu tô trabalhando até conseguir um emprego, as pessoas falam desse jeito, muitas vezes falam isso. Mas quando você se viu nesse processo como um empreendedor? Quando eu me vi? Eu acho que foi quando eu falei não para essa empresa, falei não quero mais e falei agora, arregaçar a manga, é isso que eu vou fazer. Aí comecei a investir mais, né?
Agora estou começando a fazer mais cursos, né? E comecei a investir mais também em mídia, né? Divulgação, tanto impressa quanto na internet. E comecei mesmo a aceitar todo tipo de proposta que o cliente me mandava. Já fui fazer medicação à noite, fim de semana, feriado, não tem horário, assim, tem que ter disponibilidade. Então, comecei mesmo a assumir para mim que era isso que eu queria e comecei a perceber, porque eu sempre tive pavor de trabalhar de fim de semana, feriado. Eu trabalhei em shopping já, eu ficava doente, assim. Entendo. Nossa, era terrível. Comecei a ver que quando eu comecei a trabalhar com os gatos, não era mais problema. Fim de semana, feriado, à noite. Porque você estava fazendo o que você gostava. Exatamente. Aí eu comecei a falar, poxa, é isso, né? É isso. Comecei a receber avaliações. Hoje eu conto mais eu tenho mais de 60 avaliações 5 estrelas no Google, né? De clientes satisfeitos com o trabalho. Aí eu comecei a perceber, poxa, eu estou empreendendo, é um negócio mesmo, né? É um trabalho muito profissional, sério, de muita responsabilidade. E nunca imaginei, mas assim, eu amo gatos e é isso que eu vou fazer. Sim, como que é a sua agenda hoje? Pensar em conciliar essa agenda de uma forma que você atenda bem todos os clientes, não tenha tantas lacunas, até porque você tem que fazer todo aquele cálculo de quantos clientes versus seu custo, para você saber exatamente como é seu lucro. Como que é esse processo? Eu estou num processo ainda de afirmação, eu falo para minha esposa, né? Esse é o segundo ano que eu estou só nisso. O ano passado foi bom o resultado. Esse está sendo já bem melhor do que o ano passado. Então, está numa crescente. Assim, a rotina, tem dias que não tem nenhum, tem dias que tem um, tem dias que tem 4, 5. Fim de semana tem 6. Feriado tem 12, 14. Então, assim, varia muito. Às vezes, num feriado, eu atendo tanto que compensa alguns dias mais fracos. Compreendo. Então, não tem assim, eu ainda não tenho uma rotina ainda, todo dia tenho bastante gatos. Até porque eu perco tempo com deslocamento, né? Então, assim, 1 hora de atendimento, você vai para o outro cliente, 20 minutos. Então, assim, não dá para atender tantos clientes por dia. Até para manter a qualidade também, né? Então, assim, é mais ou menos assim. Feriado, fim de semana tem mais demanda. E, às vezes, muita demanda que compensa alguns dias. Às vezes tem viagens longas de clientes 20 dias, um mês, que ocupa o mês inteiro. Todo dia tem pelo menos um. Ou muitos picadinhos. Então, assim, eu estou aprendendo também ainda lidar com essa agenda, né? Sim. Mas o resultado está sendo satisfatório, estou conseguindo aí ter retorno, tanto financeiro quanto, né, de satisfação, de feliz do que estou fazendo, né? Eu cheguei aqui, a gatinha dele, gente, ó, ela picou a mula, né? Isso acontece sempre. Conta pra mim como que é essa rotina dessa interação, até porque o gato geralmente é conhecido como um animal um pouco mais reticente para fazer esse primeiro contato com uma pessoa desconhecida. Como que é isso? Por sorte eu cheguei, a gatinha era super dócil, super sociável, já chegou e aceitou a interação, foi bem tranquilo. Sim. Mas poderia ser um caso que o gatinho se escondesse. Já aconteceu isso? Várias vezes. Sim, tem muitos casos que o gato se esconde por ser alguém de fora. Tem muitos tutores que adotaram na pandemia. E como não teve nenhuma interação com ninguém de fora, agora que vocês estão viajando, vai gente de fora, o gato estranha. Mas tem muito caso que o gatinho se esconde no primeiro dia, no segundo dia, depois começa a sentir que está sozinho, ou que tem alguém que está indo lá todo dia fazer coisas boas para ele, dar sachê, dar comida, carinho, ele acaba saindo da toca. Tem casos... Nem sempre, então, nessa primeira visita, você já brinca com o gato. Não. Seria mais esse cuidado aí até ele adquirir uma certa confiança, digamos assim? Eu chamo de aproximação natural, né? Tá. Nunca força a aproximação, não é adequado isso, né? Então, assim, a gente sempre tem que respeitar o tempo e a vontade do gatinho. Se ele quiser ficar no sofá deitado o tempo todo, e eu fizer brincando com ele, e ele não quiser, eu respeito, né? Se ele quiser brincar, a gente vai brincar muito, até cansar. Então, assim, geralmente eu traço um perfil do gatinho na pré-visita, junto com o tutor, né? E também na prática, na hora da visita, eu também percebo, né, o comportamento do animal, como que ele é. Se ele é um animal um pouco mais, que brinca mais, um pouco mais quieto, mais, que gosta mais de carinho, às vezes mais idoso, é um gatinho que fica mais deitado, tem uns filhotinhos que brincam o tempo todo da visita. Então, assim, depende do perfil do gatinho. Certo. Tem uns que se escondem o tempo inteiro, tem uns que aparecem, mas ficam de longe, aí faz
aquele barulhinho, né? Sei. Tem uns que avançam, Tem os que avançam também? que cercam você pela casa, assim, parece parece gato de guarda, na verdade. Uau. Acontece, porque assim, você está no território dele, né? Então acontece alguns casos do gatinho, você não é bem-vindo, você está na minha casa, às vezes estou para lá e para cá, ele vai cercando, né? Tem casos também de residências em que você vai cuidar do gato, mas aí tem um outro pet lá naquela casa também, ou não Você fala necessariamente? cachorro, outras coisas. Já aconteceu, mas assim, eu já cuidei assim no comecinho, mas hoje eu não faço mais. Tá. É um atendimento exclusivo para gatos, né? Até por conta de ter vários clientes em seguida, eu posso levar um cheiro de um cão para outra casa. Isso tem que ter esse cuidado tem esse também. cuidado também. E também eu sou apaixonado por gatos, nada contra cachorros, mas eu tenho afinidade com gatos, eu não consigo ser assim com cachorros, né? Então, Entendi. realmente é exclusivo para gatos. Certo. Quando você pensou, inclusive, de transformar essa paixão em um negócio, você chegou a fazer o curso, mas no que diz respeito ao universo dos gatos, você procura estudar, Sim. procura pesquisar, como que é isso para você? Hoje em dia, redes sociais, né, YouTube, Instagram, tem muita informação, né? Claro que eu sigo páginas de psiquiatras, felinos, comportamentalistas, né? E até vou fazer um curso agora, né, de uma psiquiatra felina muito conceituada, Larissa Runcos. É um curso que aborda todo esse comportamento felino, né? Que é importante também a gente conhecer o perfil, até para traçar um perfil para o cliente e nos cuidados também, para saber aplicar, né? E também para oferecer também outros tipos de serviços, de consultorias, né? Então, assim, procuro sempre sim estar atento ao mercado, a cursos, né? A palestras e também troca de experiências com cat sitters parceiros, né? Sim. Tem muitos cat sitters que a gente converso e a gente troca muita experiência, troca muita informação, dicas. Isso é importante para quem está empreendendo? Sim, acho que a gente não pode se fechar, fazer só o trabalho e acabou, né? A gente tem que, eu sempre falo que os cat sitters parceiros não são concorrentes, eles são parceiros, que tem espaço para todo mundo, né? Nós estamos numa região muito grande, Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Paulínia, né? Eu sempre falo assim que até quem fala isso é uma outra página que fala, a Renata da Cat Sitter de Sucesso, que é de Brasília, ela fala que o cat sitter parceiro da mesma cidade ali, ele não é concorrente. Concorrente é o zelador, é o porteiro, é o parente, é o vizinho, porque às vezes o cliente ele não conhece o serviço de cat sitter e chama um vizinho, o zelador, chama o porteiro, que vai dar uma olhadinha, né? Vai dar uma olhadinha e tira o seu trabalho, né? Sim, mas assim, nosso trabalho, até é bom frisar para quem não conhece, né, vai muito além de dar uma olhadinha, né? Vai muito além de você fazer os cuidados básicos de ração, areia e água. Tem todo um olhar através disso, né? De cuidados também, se o gatinho está comendo, se tem vômito pela casa, se tem fezes mole. Também tem essa questão de Tem essa vocês questão. observarem, Sim, por sim. exemplo, tá acontecendo alguma coisa estranha com o seu gatinho, avisar o dono. Exatamente. Seu gatinho toma medicação, então tem que ter a responsabilidade de aplicar a medicação na hora certa, né? De brincar com os gatinhos, escovar, tem todo um compromisso. E a pessoa, às vezes, que vai com uma puta boa vontade, às vezes não tem muito trato com o gato, não tem manejo com o gato que um profissional cat sitter tem. Sim. Então a pessoa vai lá, já tem medo do gato, põe lá a raçãozinha e sai correndo. É aquela olhadinha. Então, assim, o trabalho de cat sitter é um trabalho muito sério, profissional, e muito importante para os tutores que vão viajar e não sabem com quem deixar o gatinho, né? Você falou dessa questão de muitas vezes o fim de semana ou o feriado acabar compensando um dia da semana que não tem muitos clientes, mas em média, você já fez uma conta de quantos clientes você atende em média por mês? Por mês, depende também. Por conta, vamos supor, feriado, carnaval, fevereiro foi lotado. Explodiu. De repente, um mês que não tem feriado, já é mais baixo. Olha, então 2023 nós temos aí um total, parece que 18 feriados, inclusive alguns deles, Pontos, né? quinta, sexta, sábado, domingo. Sim. Tem então tudo para ser positivo. Tem para ser melhor que o ano passado. Assim, como eu te falei, o resultado do ano passado foi muito bom, mas era o primeiro ano assim que eu estava trabalhando só com isso. Eu já sinto esse ano melhor que o ano passado, né? O meu Réveillon, Natal foi, assim, eu tive que dispensar cliente, né? Alocar para outros parceiros. E Carnaval, mesma coisa, né? Agora estamos no foco da Páscoa e Tiradentes já. É verdade, depois tem 1º de maio também. 1º de maio. Verdade. Então, assim, a gente sempre foca os feriados, mas tem muita procura também em dia de semana normal, porque a pessoa tira férias, ela viaja numa segunda, numa terça, numa quarta,
quem que vai olhar? Sim. Né? Um parente está viajando, está trabalhando, né? Alguém não pode ir lá, quem vai é o cat sitter, né? Tá certo, então. Você disse que, inclusive, não só pela remuneração, mas mais por uma questão pessoal, acabou empreendendo nesse segmento. Sim. Tá valendo a pena? Tá valendo. Assim, é claro que a parte financeira importa, mas eu sempre pensei nisso antes, né? Eu preciso trabalhar alguma coisa, ganhar bem, enfim. Mas eu não gastava com remédio, né? Gastava, então, era sempre frustrado, sempre estressado, nervoso, né? Então, dessa vez eu comecei a pensar no inverso, né? Fazer uma coisa que eu gosto, né? Que tem sentido e, consequentemente, isso está me trazendo resultado, né? No segundo plano, vem a recompensa de um trabalho bem feito, de uma coisa que faz sentido e sendo muito bem explorada e bem trabalhado, né? Sim. Então, assim, estou sentindo o resultado agora, né? No segundo ano aí, mas em consequência daquilo que eu estou fazendo que faz muito sentido, né? Que eu nunca pensava antes. É a satisfação pessoal, sim, a realização, sim. Né? Pessoal, fazer alguma coisa com um caminho melhor, fazendo coisas que você ama, lidando com gatinhos, né? Sim. E estou muito feliz e satisfeito, assim. Espero que seja uma longa carreira. Tá certo, então. Muito obrigada, viu, André? Eu agradeço aí pelo bate-papo. Tá certo. Olha, e a gente encerra esse primeiro bloco do Ser Empreendedor. Lembrando que agora você vai aí acompanhar algumas dicas de livros sobre empreendedorismo e também de um filme bem legal e daqui a pouco eu volto. A primeira dica de livros de hoje é Largar Tudo. Mude sua carreira, mude sua vida, de Sarah Bluss, traduzido por Cássia Zanon. Você às vezes olha para cada segunda-feira que começa com a sensação de que tudo não é tão incrível quanto você tinha planejado? Você sonha com a ideia de que poderia estar fazendo outra coisa, vivendo uma outra história? Largar Tudo conta mais de 60 histórias inspiradoras de pessoas que tornaram suas fantasias realidade. O advogado que hoje dirige uma escola de surf na Nicarágua, a mulher que começou uma marca de beleza quando chegou à idade da aposentadoria, o presidente de estúdio cinematográfico que vendeu tudo o que tinha para se mudar para o outro lado do mundo e abrir uma instituição de caridade. Trocar de carreira quando tem a ver com mudar sua vida. Largar Tudo não vai te inspirar a jogar tudo para o alto de repente. Ele vai te mostrar como fazer uma transição, seja para encontrar uma profissão nova, mesmo que seja para uma área completamente diferente da sua, ou seja para morar em um outro continente. Comportamento empreendedor. Neste livro, Isabela Valentim coloca em interação a subjetividade empreendedora e os problemas aliados ao contexto contemporâneo, a fim de encontrar soluções inovadoras para o mercado atual. O estudo de gestão fornece ferramentas para que o empreendedor saiba lidar com recursos gerenciais, informacionais, éticos, temporais e tecnológicos, aprofundando o seu olhar diante das oportunidades. Todavia, o empreendedor somente tem condições de viabilizar o caráter artístico do empreendedorismo quando entende a sua criação como um processo integral de maturação de ideias. Dirigido por Wagner Novaes, o documentário Conectados Transformamos, de 2014, é o primeiro filme do projeto social Good Brasil e trata a questão do empreendedorismo por um viés solidário. A produção aborda questões relacionadas à revolução que se vive nesta era digital, em que as redes sociais têm o poder de transformação. Aborda exemplos extraordinários de empreendedorismo através de projetos sociais, como o projeto Integrar, que trata da educação comunitária e prepara jovens para o ingresso em universidades. A obra mostra como é possível transformar a vida de pessoas através das conexões e da força de vontade. Por isso mesmo, se trata de uma lição de empreendedorismo.
bloco do Ser Empreendedor, a gente vai conversar sobre alguém que decidiu empreender na área de educação física. Você está vendo aí que nós estamos em uma academia aqui na cidade de Campinas e o André é quem vai contar essa trajetória para nós. Como foi desde a formação até decidir fazer da sua atividade o seu negócio. André, seja bem-vindo ao nosso programa. Fala pra gente já adiantei aqui que você faz um trabalho de personal, mas como foi isso? Conta um pouquinho para nós, quando você se formou, como foi essa decisão? Eu me formei no ano de 2008, aqui na cidade de Campinas, vim de transferência de outra cidade, de uma outra universidade para cá, e vim para cá justamente por ser uma cidade que tem muito mais oportunidades para estar desenvolvendo o trabalho que eu desenvolvo hoje, né? E trabalhei muito tempo com CLT, trabalhando em várias academias, com várias modalidades, com outros tipos de trabalho dentro da educação física, e surgiu um momento que eu decidi focar, buscar um nicho de trabalho dentro do personal trainer. Antes até de você assumir essa parte da profissão como personal, que é um mercado que a gente percebe que cresce cada vez mais, quando você estudava, você já pensava nisso ou lá quando você entrou na faculdade você falou, vou fazer educação física para ser professor, porque eu gosto, vou trabalhar em escola? Como foi bem lá no comecinho? Eu, no início, quando eu comecei a estudar, bem no início eu pensava muito na área escolar, no âmbito escolar. E aí, durante o curso, fui amadurecendo a ideia de trabalhar com os dois, com a academia e com a atuação em escola, mas chegou no momento que eu tive que optar. Eu optei por focar em academia e trabalhar com treinamento físico. Mais ainda, quando você pensou em academia, ainda era trabalhar para a academia, Sim, ainda era nesse sim, contexto. Ainda era nesse contexto, eu trabalhava com CLT, trabalhava em várias academias, com registro em carteira, e devido à necessidade, eu tive que romper com algumas academias, e aí resolvi abrir meu negócio com personal trainer. Tá. Você disse que inicialmente dividia o modelo de trabalho CLT, é aquele com a carteira assinada, tudo certinho, com algum trabalho personalizado. Em que momento você pensou, olha, eu vou tomar as rédeas da minha carreira e preciso agora me organizar, porque a partir de então você não ia ter mais aquela grana, digamos que constante todo mês, você ia ter que fazer essa grana. Como foi isso? No começo foi uma transição difícil, porque eu tinha o desejo de ter a minha autonomia de trabalho, meu método de trabalho, e muitas vezes lugares que eu trabalhava eu não poderia exercer essa autonomia, não poderia desenvolver o meu trabalho. Nesse momento que eu rompi, eu tive que desenvolver um método de trabalho, tive que desenvolver o meu jeito de trabalhar, um nicho específico que eu busco trabalhar hoje, e aos poucos eu fui desenvolvendo isso até conseguir chegar no patamar que eu estou hoje. Quem foram seus primeiros ou seus primeiros clientes? Alunos, digamos assim. Minha primeira aluna foi em 2008, foi uma aluna de idade média, 48 anos, e teve um despertar que eu tive uma facilidade muito grande para lidar com essa faixa etária. Meu nicho de mercado hoje é o público feminino, atendo alguns homens, mas 90% são mulheres que eu atendo. E é uma similaridade de trabalho, entender um pouco dessa necessidade da mulher, com tanto com a questão estética quanto a questão funcional e de saúde mental também, é o nicho que eu optei por trabalhar. Sim. E aí, veio essa mulher, essa primeira mulher, como foi então essa captação dos próximos clientes? Foi boca a boca, foi rede social, foi na própria academia onde você atuava com essa cliente e aí as outras pessoas olhavam? Quais foram as técnicas? No primeiro momento foi o boca a boca, foi desenvolvendo um trabalho que entregasse realmente resultados, e aos poucos, quando as redes sociais foram evoluindo lá com o Facebook, com o Instagram, as coisas foram melhorando, e hoje muito de forma digital, né? Tem o boca a boca também, mas a parte digital ajuda muito a gente estar captando novos clientes, tanto para o trabalho presencial quanto para a consultoria online. Quando você pensa nessa evolução da tecnologia, de que forma você também teve que amadurecer profissionalmente para acompanhar e fazer, por exemplo, essa captação de clientes via rede social? Eu digo que em todas as áreas, mas em especial em educação física, a gente não pode ficar nos conteúdos dentro da faculdade. Eu tive que estudar outras áreas, tive que estudar psicologia, tive que estudar marketing para conseguir desenvolver isso e estender vários braços aí para captar novos clientes e entender como funciona esse mundo digital. Aí eu pergunto, você disse da faculdade, fez educação física,
A universidade, ela prepara hoje o aluno, independente de qual área você é, de educação física, mas para pensar também nesse empreender? Pouco. Confesso para vocês que pouco. Muito do que eu consegui captar, do que eu entendo, do que eu continuo amadurecendo, foi buscado fora da faculdade. Né? É um mercado que, infelizmente, dentro das faculdades, pelo menos para a minha área, é bem limitado. Sim. E a partir desse momento em que você passa a fazer esse atendimento, passa a organizar, como que é organizar o André, que vem até a academia fazer esse atendimento ao seu cliente, à sua aluna, e o André que precisa também fazer talvez uma planilha de custos, uma planilha de valores, pensar em precificação do seu trabalho, como é isso? Chega um momento do trabalho do personal trainer que ele precisa realmente ter um staff que dê conta de ajudá-lo nisso. Hoje eu tenho contador, eu tenho uma outra pessoa que me ajuda nos treinos, porque tem o trabalho presencial aqui na academia, mas tem os bastidores também que é o que você precisa preparar o trabalho. Muitas vezes as pessoas veem o personal atuando dentro da academia e não imaginam o que tem por trás, né? As horas que ele gasta para organizar o treino. Então não é só chegar e... Não. Principalmente quando a gente fala em treinamento personalizado, individualizado, pensando em cada pessoa, que é um universo diferente. Cada mulher é um universo diferente e precisa de um trabalho diferenciado. Sim. E esse trabalho, ele leva mais ou menos, por exemplo, você fica quanto tempo com uma cliente? Um dia? No presencial? Isso. No presencial, meus treinos duram geralmente de 45 a 50 minutos de treino. E quanto você investe no seu tempo no bastidor para pensar nesse treino de 45 minutos? Pelo menos 60. Quer dizer, você gasta então com cada 1 hora trabalhada 2 horas. Sim, porque a gente avalia, a gente analisa, a gente começa a colocar os dados que o cliente quer e o que o cliente precisa realmente. A gente junta isso e elabora a prescrição de treinamento dele. Você falou uma coisa muito legal quando a gente pensa em atividade física. Falo por mim porque já tentei fazer muitas vezes. Como você consegue essa equação? O que a cliente, o que essa pessoa chega e fala, André, eu quero emagrecer, eu quero ter músculo, e o que ela realmente precisa? Como que é esse convencimento de nem sempre ir ao encontro daquilo que a pessoa chega e fala, eu quero fazer dessa forma? Porque na realidade muitas vezes a atividade física ela não é prioridade para a maioria das pessoas. Então é importante que a pessoa saiba realmente a realidade que ela está inserida, os passos que ela tem que dar para chegar até o ponto que ela deseja. Né? E muitas vezes a realidade dela não permite que ela treine 4, 5 vezes na semana. Então a gente tem que pensar em tudo isso, no contexto que ela está inserida, no histórico de treino que ela tem, na capacidade que ela vai desenvolver para ela conseguir atingir aquele objetivo que muitas vezes não condiz com a realidade dela. Muitas vezes não condiz. Uma coisa que acontece muito com as mulheres é se comparar com outras mulheres. Né? Eu digo que a gente tem que buscar os objetivos aos poucos e com os pés no chão. E quando você fala dessa cliente que você começou lá atrás, uma cliente, hoje você tem no seu hall quantos atendimentos? Como que é a sua base, assim, sua rotina? Eu tenho duas formas de produto, eu tenho o presencial e o online. No online hoje eu atingi a casa de mais de 100 alunos e no presencial eu estou com em torno de 50 a 60 alunos no presencial. Foi bom você tocar no online, que é até um fenômeno quando a gente conversa com grande parte dos empreendedores, que, olha, eu tive que focar no online, por exemplo, na pandemia. Academia fechada, tudo fechado. Como foi isso para você? Durante a pandemia, eu fiquei em casa 12 dias sem trabalhar. Tive que me movimentar rápido, comprei alguns equipamentos e comecei a dar aula na casa das pessoas. Foi uma forma de eu não ficar parado, de eu realmente conseguir rentabilizar. Então 12 dias para mim, perto de outras pessoas que ficaram aí 2, 3, 6 meses sem trabalhar, eu acredito que foi até fui privilegiado, consegui correr atrás. Mas foi nesse período que você montou os treinos online ou você já usava essa metodologia? Eu já usava os treinos online. A única diferença é que hoje o meu online é através de um aplicativo que organiza os treinos e prescrevo os treinos para as pessoas fazerem sozinhas com o meu monitoramento. Na época da pandemia, algumas pessoas eu atendi em casa e algumas outras eu fazia os treinos na minha casa, pelo computador, e a pessoa realizando em loco ali na casa dela ou no ambiente de algum lugar que ela poderia treinar. Teve, inclusive, alunas que mantiveram esse modelo, mesmo agora com as academias abertas? Sim, eu tenho algumas ainda, inclusive fora do Brasil, que optam por, a gente tem um horário agendado, então eu entro lá em algum aplicativo de reunião e a gente realiza o treino dela, falo ao vivo e online. A gente hoje
hoje está usando, inclusive, para gravação, um espaço que o André, inclusive, dá esse treinamento, mas ele atua em outras academias. Como é para você atuar nessas academias? Como que funciona isso? Porque você não é um funcionário da academia. Sim. Hoje a realidade quando você entra de personal, você tem algumas taxas que você tem que pagar em 90% das academias para você utilizar aquele espaço e ministrar os seus treinos. Sim, isso varia de academia para academia. Não tem um consenso, não tem um padrão, cada academia tem uma forma de cobrar essas taxas para você utilizar o espaço. E hoje, o que você diria, por exemplo, para as pessoas, inclusive que estão cursando, que cursaram educação física e se veem, por exemplo, professores de escola, de academia, mas às vezes fala, poxa, eu quero empreender, mas eu não sei se eu vou ter, como se disse, meu pão garantido, se é isso. Quais são as dicas que você daria para um educador físico que pensa em empreender como personal, assim como você? Acho que no primeiro momento ela realmente mergulhar de cabeça naquela atividade que ela pensa em investir, em conhecer. Ela tem que gostar e conhecer o máximo. E a partir do momento que ela começou a conhecer, que ela mergulhou de cabeça, que ela foi praticar essa atividade, que ela busque parceiros, que ela busque pessoas que consigam orientar ela, pessoas que já estejam na área e sejam, obviamente, bem-sucedidas, para que possam ser mentores dela nessa atividade. Isso é muito importante. Você teve algum mentor também que te abriu esse leque do ponto de vista do negócio? Sim, tive duas pessoas em especial que trabalham na área fitness que me ajudaram bastante e que me ajudaram a formar alguns conceitos de trabalho que eu carrego comigo até hoje. Certo, então, ou seja, não existe uma receita pronta. Não tem uma receita pronta. O que é necessário de verdade é você gostar e vestir a camisa daquilo que você se propõe a fazer. Não tem como fazer, né, aquele ditado meia boca. Tem que realmente investir de corpo e alma. Sim, quando você pensa em empreender e hoje pensar em ser funcionário novamente, André, que sentimento que te vem? Não, eu penso em ter funcionários. Ser Uau! funcionário não. Olha, então já fica marcado aqui um próximo programa quando você conseguir expandir os seus negócios e até ter colaboradores. Sim, estou à disposição, essa é a ideia. Tá certo, então, obrigada pela entrevista. Obrigado. E assim a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje. Lembrando, olha, o contato do André aparece no seu vídeo, as redes sociais dele. E também, se você quer assistir a outros programas Ser Empreendedor, a outras entrevistas com tantas histórias inspiradoras, acesse aqui, ó, as nossas redes sociais e você entra lá na playlist do Ser Empreendedor. Até um próximo programa.